Fala pessoal, aqui é o professor Rafael Veloso falando e agora nós vamos falar sobre as propriedades coligativas. Coligativos vem do latim coligare, que significa unir ou juntar. Essas propriedades vai depender apenas da quantidade de moléculas que estão juntos, quantidade de espécies químicas que estão juntos dentro de um solvente, tá? Então, a quantidade de solutos, elas não dependem do tipo de molécula. Então, nessas propriedades, o que causa alteração é o número de moléculas, independente se é de açúcar, se são moléculas, se são íons ou se são. Independente da molécula que tiver, o importante é saber quantas moléculas, tá? É isso que vai mudar esse tipo de propriedade. Então perceba que ela não, se ela não depende do tipo de molécula, então ela não vai depender das interações das moléculas, certo? Porque cada molécula vai interagir de uma forma. Se eu for contabilizar as interações, aí eu não posso chamar de propriedades coligativas. E quais são essas propriedades? O que muda apenas em função da quantidade de moléculas e não do tipo? É o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então as propriedades dependem só do número de partículas e aí a gente vai fazer algumas considerações aqui no início para poder facilitar os cálculos, né? A primeira consideração é que o soluto não é volátil. Então, esse soluto, por exemplo, pode ser NaCl, que não é volátil, pode ser um. Mas, por exemplo, trabalhar com álcool já é volátil. Então, não dá para trabalhar com o soluto com álcool nessas explicações que a gente vai ver, tá? E a outra consideração é que o soluto não dissolve no solvente se o solvente resolver passar para o estado sólido. Então, no momento que o solvente passa para o estado sólido, todo o soluto que estava dissolvido nele sai daquele local ali e ele não dissolve no soluto sólido, tá? Porque isso ia causar uma série de complicações aí para a gente. Então a gente vai estudar, primeiramente, o abaixamento do ponto de congelamento, né, que a gente chama de crioscopia. Quando você adiciona um sólido, um soluto em um solvente, o ponto de congelamento dele diminui. Então a água, por exemplo, se eu adicionar sal, ela vai deixar de fundir a 0 graus e vai começar a fundir a -2, -3. O ponto de congelamento dela diminui, tá? O abaixamento da pressão de vapor. A pressão de vapor é a quantidade de pressão que é causada por um determinado líquido, certo? Volátil. E aí, na hora que eu adiciono um sólido, né, um soluto nesse líquido, dissolvo, né, um soluto nesse líquido, a pressão de vapor fica menor. Então, o líquido que estava, se ele estava puro, quando você adiciona um soluto, ele não consegue mais vaporizar com a mesma facilidade. Isso é chamado de tonoscopia, tá? Aumento do ponto de ebulição. Aqui, esses dois aqui têm o mesmo efeito. Só são pontos de vista diferentes, tá? O aumento do ponto de ebulição é chamado de ebuloscopia. E a gente vai ver também um pouco sobre os efeitos na pressão osmótica e para que isso serve, tá? Então, por que acontece essa variação aí? Acontece por causa do potencial químico. Tudo gira em torno do potencial químico, tá? Então, vou botar aqui. Travou aqui, peraí. Vou fechar isso aqui. Agora foi. Então vamos dar uma olhada na equação disso aqui, ó. Esse aqui é o potencial químico da mistura, da solução. E esse aqui é o potencial químico do solvente puro, né? Essa equação a gente deduziu ela na última aula. E o potencial químico da mistura é o da solução, é o do solvente puro, mais RT ln de XA. Só que a gente tem que lembrar que ln de XA, esse XA é a fração molar. E a fração molar está entre 0 e 1. Então esse ln aqui vai dar um número negativo. Se esse ln dá um número negativo, então ele vai ser subtraído do potencial químico do solvente puro para poder virar o potencial químico da solução. Então, pela análise da equação, este potencial químico da solução ele vai ser sempre menor do que o potencial químico do solvente puro, certo? E o potencial químico mede a tendência de uma coisa acontecer. Então a tendência, por exemplo, de vaporizar ou de solidificar para a solução é menor, né? Ela é menor a tendência. Tá joia? Então o potencial químico da mistura é menor do que o potencial químico do solvente puro.
Isso pode ser visto graficamente, ó. Essa reta preta aqui é quando o solvente, não, a amostra que você está estudando passa para o estado sólido, e essa outra aqui é quando passa para o estado de vapor. Essa azul é o comportamento de um líquido puro. Tá? Então aqui nós temos um gráfico do potencial químico contra temperatura para a gente avaliar quando que entra em ebulição e quando que ele começa a fusão dele. Então para o líquido puro, ó, essa reta aqui toca a do sólido nesse ponto, e por isso a temperatura de fusão é essa daqui. A gente conversou lá em cima que o potencial químico da mistura ele é menor, né? Então vamos desenhar uma reta aqui mais baixa, uma reta menor, no ponto mais baixo da curva. Perceba que essa reta toca o sólido nesse ponto aqui, o que significa que a temperatura de fusão na mistura ela é menor, né? Ela está mais baixo do que a temperatura de fusão do sólido do solvente puro. E a de ebulição também, ó, vai mudar. Só que a de ebulição ela vai ser maior do que a do solvente puro, que é o que a gente tinha falado, né? Isso aí graças a essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente vai conversar sobre ela agora. A diminuição do potencial ele não é causado por interações. As interações estariam associadas à entalpia. Então a entalpia não é o que provoca essas variações, até mesmo porque a gente está falando de propriedades coligativas. Então essa variação, na verdade, ela vai ser comandada pela entropia, pelo nível de desordem. Então quanto mais desordem, né, quanto mais a entropia, maior vai ser a energia de Gibbs e maior vai ser o potencial químico, tá? Então vamos dar uma analisada via entropia, por que que aumenta a temperatura de ebulição e por que que diminui a temperatura de fusão aqui, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês um desenho da entropia do líquido e da entropia do vapor. E aí a gente tem que entender o seguinte: normalmente os sistemas eles tendem a ir para um lugar que tem mais entropia. Então as coisas elas tendem a ter mais desordem, tendem a ficar mais bagunçadas. Isso é o natural, tá? Então aqui você tem alguns líquidos, né? Uma moléculazinha de líquido aqui, que está de boné nesse caso aqui. E ela está olhando para o estado de vapor que é mais desorganizado e ela quer ir para o estado de vapor. Certo? Porque a diferença entre as entropias do vapor e do líquido é muito grande. A do vapor é bem maior, né? Então acaba que a tendência de passar de um estado para o outro é grande. E se é grande, muitas moléculas do líquido vão passar para o estado de vapor, causando pressão. Então, a pressão de vapor então vai ser grande, porque muitas moléculas do líquido vão passar para o estado de vapor, tá? Então acaba que essa pressão de vapor ela é como se fosse, ela pode ser vista como uma tendência da solução de passar de um estado para um estado de entropia maior, porque a entropia do vapor é maior. Então, se você medir a pressão de vapor, indiretamente você vai estar medindo a tendência da solução passar para o estado de vapor. Joia, só que na hora que você adiciona um soluto, né? Na hora que você adiciona um soluto, ó, a nossa moléculazinha que estava lá em cima, deixa eu desenhar ela aqui de novo, ela vai olhar para o vapor e falar: o vapor tem mais desordem, eu podia ir para lá. Só que o líquido agora ele também tem um nível de desordem assim adequado. Porque ó, essa molécula está aqui, essa molécula está aqui, essa outra também. Então essas moléculas vão causar alguma desordem no líquido. E aí não vai ser tão atrativo mais, a tendência não será mais tão grande de ir para o estado de vapor, porque a entropia do líquido acabou aumentando. E se a entropia aumentou, né, o líquido não vai ter tanta vontade de passar para o estado de vapor, tanta tendência de passar para o estado de vapor, não por causa dessa diferença, tá? Então a tendência de formar vapor acaba diminuindo porque a entropia do líquido acabou aumentando, tá? Então o aumento da entropia no líquido dificulta também o congelamento. E a gente vai ver essa mesma ideia para a questão do congelamento, tá? Fica mais difícil de você diminuir a desordem agora. Ó. Por exemplo, aqui você tem a desordem do líquido. Para você congelar algo, você precisa diminuir a desordem, você precisa retirar calor, retirar energia, né? Deixar as coisas mais organizadas. Solidificar significa organizar as coisas, significa diminuir desordem. Então, para você sair desse patamar aqui de entropia e chegar no patamar onde acontece a solidificação, você tem que descer esse ΔS aqui, ó, somente puro. Já se você tiver uma solução, ó, na solução
você acaba aumentando esta quantidade aqui de desordem, porque você colocou um soluto, a gente viu lá em cima que fica mais desorganizado, e aí você vai ter que sair não deste ponto aqui, você vai ter que sair agora do ponto mais alto para poder chegar até a solidificação. Então fica mais difícil de solidificar porque o ΔS acaba ficando muito grande, tá? Então é isso que explica aí a crioscopia, tá? E em relação a valores, né? A ebulioscopia, ou seja, o aumento da temperatura de ebulição, ela pode ser medida por essa equação aqui, ó, a tendência, né? Então, o potencial químico do componente A puro, do vapor, né, do vapor dele, vai ser o dele líquido mais RT ln de XA. Então, como a gente pode avaliar pela equação aí, o potencial químico do vapor vai ser menor do que o potencial químico do líquido. E aqui nós temos uma avaliação sobre isso, né? Se eu pegar essa mesma equação aqui, escrever ela para uma solução pura e para uma solução pura, para um soluto, um solvente puro e para uma solução, vocês vão notar que vai surgir uma diferença aí nesta temperaturazinha de ebulição. Essa temperatura vai mudar. Então, para o solvente puro, nós temos uma temperatura de ebulição de um solvente puro. Para uma solução, a gente vai ter a temperatura de ebulição do solvente puro e vai ter um ΔT aí associado, né? E o nosso papel é tentar descobrir este ΔT, quanto que varia, tá? Tem uma explicação matemática para isso, mas ia gastar umas meia hora para explicar e não vou fazer isso não. E aí o seguinte, ó, esse ΔT ele não vai depender da natureza do soluto, porque a gente está falando de propriedade coligativa, tá? Ele vai ser o quê? Como é que a gente calcula ele? Vai ser a fração molar do soluto na solução. Então você pega o soluto lá, vê qual é a fração molar dele, vai ser um número de 0 a 1, e coloca no lugar de XB aqui. E aí você vai ter uma constante. Essa constante vai depender, ela vai mudar de soluto para soluto, tá? Só que, como que a gente calcula ela? Através desta equaçãozinha aqui, ó. R vezes a temperatura de ebulição normal ao quadrado, dividido pela entalpia de vaporização, tá? E esse K aqui, ó, ele tem alguns valores empíricos aí, já na literatura. Aqui tem alguns deles, ó. Aqui está o K de fusão e aqui o K de ebulição. Esse B é de boiling point, tá? Ponto de ebulição. Então, para o benzeno, por exemplo, esse K vale 5,12 para a ebulição, para a fusão, e vale 2,53 para ebulição, tá? Então, o aumento da temperatura de ebulição ele vai ser maior se a temperatura de ebulição do componente puro for maior. Então, se o seu componente puro, se ele ebulir a 200 graus Celsius, então esse ΔT aqui vai acabar sendo maior, tá? Já se o seu componente ebulir a 50, o ΔT acaba sendo menor, tá? E a gente calcula através desta equaçãozinha aqui. Inclusive, vou mandar para vocês uns exercícios sobre isso, para a gente treinar. Crioscopia, que é a diminuição da temperatura de solidificação. Então a equação é a mesma, a interpretação é a mesma e o ΔT vai ser calculado de uma forma bem parecida. O que muda de crioscopia para ebulioscopia? Que aqui agora a entalpia ela não é de ebulição mais, agora ela é entalpia de fusão, tá? E a gente tem também tabelado esses valores de KF, como eu mostrei para vocês aqui na tabela de cima, beleza? Joia. E agora vamos falar do último ponto, que é a osmose. Osmose vem do grego, que significa empurrão, então vai rolar uma briga de forças. Vou imaginar então nesse recipiente que você tem um solvente puro, né? Aqui você tem uma membrana permeável, então essa membrana pode passar esse solvente, tá? E aqui uma solução bem concentrada. Naturalmente, o que vai acontecer? Por uma questão de pressão osmótica, esse solvente puro ele vai tentar passar para a solução concentrada aqui para fazer com que a concentração aqui diminua, certo? Isso que vai acontecer. E aí no equilíbrio o que acontece? O solvente passa um pouquinho para cá, certo? Essa solução fica numa concentração aí adequada, só que vai ter uma briga entre as pressões, ó. Aqui, dos dois lados você tem a pressão atmosférica. Desse lado de cá, além da pressão atmosférica, você tem a pressão dessa solução que está mais concentrada, tentando, né, voltar para cá. Só que essa membrana aqui ela só é permeável ao solvente. E o que vai impedir esse solvente que passou para o lado de cá? O que vai impedir ele de voltar
a relação das moléculas e a questão da desordem, porque esse local aqui, ó, é um local mais organizado, então a entropia aqui é menor do que a entropia do lado de cá, certo? Então essa questão da entropia impede as moléculas daqui de passar para o outro lado, por mais que tenha essa pressão sendo causada aqui por essa coluna de fluido, tá? E aí, para calcular essa pressão, a gente usa uma expansão. Na verdade, isso aqui é assim, ó. Isso aqui é vezes 1 mais BJ. Isso. É uma série de Taylor, tá? Isso aqui. E de Taylor. No formato de virial. Então a pressão osmótica ela pode ser escrita por essa expressão aí, tá? Na maioria dos livros, a gente só vê até essa primeira parte aqui. A gente só vê isso aqui, ó. Essa primeira parte. Só que ela tem essas outras partezinhas aqui. Isso aqui pode ser usado, essa pressão aqui pode ser usado para determinar a massa molar de um soluto. Então vamos imaginar que você está com um polímero lá grande, você quer saber qual que é a massa molar do polímero. Você faz esse tipo de teste. Você vai montar um sistema parecido com esse aqui, vai ver qual que é a pressão causada pelo soluto, que é proporcional a este H aqui, ó. Então esse π maiúsculo aqui, ele é ρgh, né? O ρ, a densidade você determina antes, a gravidade é 9,81 e a altura vai ser essa coluna de fluido que aqui está. Então você calcula isso. E esse J aqui é a concentração molar, né? Concentração molar, se a gente jogar no PV igual a nRT, então N sobre V é P sobre RT, né? E esse N, né, esse número de mols aqui, ó, ele é massa sobre massa molar. Então vezes V é igual a P sobre RT. Então eu consigo isolar essa massa molar aqui na equação, ó. Como que fica se eu isolar? Fica massa molar é igual a M sobre V vezes RT sobre P. Então eu isolo isso aqui nessa equação aqui de cima, ó. Nessa equação aqui de cima eu consigo obter então a minha massa molar, tá? E aí eu vou mandar uns exercícios para vocês sobre essas relações aí.